Olá, tudo bem com vocês? Bem, se inscreve, comenta, compartilha, faz tudo que o YouTube pede para você ajudar esse canal. É uma questão de consciência, né? É uma questão de gratidão. Então, se inscreva. Você não vai pagar nada, é de graça. Você só vai se beneficiar com os conteúdos daqui. Os meus conteúdos são de psicoeducação. Nosso tópico de hoje é o seguinte: 5 sinais que uma pessoa precisa de terapia. Às vezes as pessoas nunca sabem quando deve procurar terapia. Então existem vários motivos para você realmente procurar um profissional, porque tem alguma coisa errada com você. A primeira é quando você chora sem nenhum motivo. Você assiste o jornal, você chora. Você assiste uma novela, você chora. Você assiste um filme, você chora. Você vê uma pessoa na rua, você se emociona, você chora. Você ouve uma pessoa falar uma coisa, um sofrimento, uma tragédia, uma coisa, você chora. Você assiste televisão, você chora quando você vê as coisas. Diz que você está com as suas emoções sobrecarregadas ou alteradas. Se até um comercial faz você chorar, tem alguma coisa errada com você. Porque isso afeta as suas emoções e as suas emoções estão desreguladas. Se você chora sem aviso, às vezes até lendo um livro, isso prova que emocionalmente você está cheio, está no limite. Então, é importante você observar esses comportamentos. É importante você observar suas emoções e como você está agindo, para você entender que você deve visitar um profissional de saúde mental. Esse é um dos sinais que você está lidando com coisas que você não pode processar sozinha ou sozinho, ou realmente você não sabe como fazer. Segundo sinal que você está precisando de um profissional de terapia é quando você se pega pensando negativamente todos os dias sobre você mesmo. É quando você se pega. O segundo sinal é quando você se pega pensando negativamente todos os dias sobre você mesmo, sobre os outros, e não é capaz de responder a isso. Você não é capaz de dizer porque você está pensando negativo. Ou então você se fecha. Na realidade, ou então você se fecha. Na realidade, tem muitas coisas negativas acontecendo ao nosso redor. A razão por que a gente fica pensando coisas negativas é porque a gente não confia nas pessoas que estão ao nosso redor para conversar, para desabafar. Então nós estamos, quando ficamos assim, quando nós ficamos assim é porque nós não estamos usando as nossas ferramentas que podem nos ajudar. E isso pode ser difícil combater a negatividade. Se você não encontra saída, se você não encontra ajuda, se você não usa as ferramentas certas para tirar esses pensamentos negativos da sua mente, então você pode entrar em um processo de negatividade muito grande. Procura ajuda. O terceiro é quando você deixou vários hábitos prejudiciais e você volta a praticar. Por exemplo, você deixou de fumar, você voltou a fumar. Você deixou de beber, você voltou a beber. Você deixou de usar droga, você voltou a usar droga. Você deixou de ver pornografia, você voltou a ver pornografia. Então, quando você volta para velhos hábitos viciantes, prejudiciais, é porque você está precisando de uma terapia ou voltar para a terapia. Se você já fez terapia para abandonar esses hábitos e você voltou a praticar, você precisa voltar porque o tempo de terapia não foi suficiente, tá bom? Então, beber, automutilação, fumar, seja o que for, tá? Se você descobrir que esses hábitos prejudiciais à sua saúde e vida e à sua vida estão voltando, peça ajuda. Ligue para ser terapeuta e volte imediatamente para a terapia, tá bom? O mais breve possível. Consultar um terapeuta é uma perspectiva imparcial. Eles são treinados para oferecer ferramentas e técnicas para evitar que você entre nesse processo destrutivo novamente, tá bom? Então vamos pro quarto. Quarto sinal que você está precisando de terapia. Todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa de terapia. Profissionais de saúde mental precisam de terapia.
Médico precisa de terapia, advogado precisa de terapia, todo mundo precisa de terapia, não é só o cidadão comum. É quando você percebe que as suas emoções estão lhe dominando, em vez de você estar controlando ela. Como é que isso acontece, Jane? Como é que uma emoção pode me dominar? Quando você tem explosões de raiva por pequenas coisas, às vezes por coisas bobas, às vezes por coisas pequenas. Aí você tem, por exemplo, você está fazendo uma coisa, a coisa dá errado, você explode. Você está no trânsito porque engarrafou um pouquinho, ou alguém te cortou, já é motivo para você explodir e querer ir lá e dar fim no quem te cortou. Você está com as emoções desreguladas, elas estão te dominando, você não está conseguindo controlar. Você está num restaurante e aí a comida demora para chegar, você começa a gritar, quando o garçom, a garçonete vem, você desaba na frente daquela pessoa ofendendo. Garçom e garçonete não tem culpa da comida vir um pouco atrasada. Quando você vai num restaurante, você tem, mesmo que você marque o restaurante para você ir, você tem que ter paciência para esperar. Se você não tem paciência no trânsito, não tem paciência dentro de casa, não tem paciência no restaurante, você explode com qualquer coisa, as suas emoções estão lhe dominando e você não está conseguindo controlá-las, e isso é motivo para você procurar uma terapia. Isso não é normal. Você está desregulada, suas emoções estão desreguladas, entendeu? Então, qualquer coisa lhe deixa facilmente zangada ou zangado. Você não consegue se autorregular sozinha ou sozinho, então você precisa urgente marcar uma terapia, ou se você já fez terapia, você voltar, porque você não está conseguindo controlar as suas emoções. Né? Por que você não está conseguindo controlar suas emoções? Porque tem algum elemento subjacente com o qual você não pode lidar sozinho ou nem sozinha, tá bom? E seu terapeuta pode até lhe encaminhar para um médico, se for o caso, se for um terapeuta experiente, ele percebe que seu problema também requer uma visita ao médico. As pessoas vão para o médico várias vezes no ano, as pessoas vão para o dentista várias vezes no ano. E por que as pessoas não vão para a terapia? Terapia faz parte da saúde, do sistema de saúde. Você tem um cérebro, ele pode ficar doente de várias coisas. Não são só as suas emoções. Pode ter um problema neurológico, você pode ter um problema mental, você pode ter um problema cerebral, você pode ter um problema do sistema nervoso. Tudo isso tem que ser regulado, porque tudo isso lhe traz uma série de consequências. Então vamos para quinto e último sinal que você precisa de terapia. Esse é o pior. Quando você começa a falar em morte, quando você tem um pensamento de morte, pensamento de suicídio. Isso é uma coisa séria, isso é uma coisa grave, que você precisa levar a sério e você precisa, urgente, de ir a um psicólogo. Mas é urgente mesmo, sabe? Pensou, você diz, esse pensamento não é meu, está acontecendo alguma coisa errada. Então, entendeu? Então, qualquer pensamento de morte, mesmo que esses pensamentos sejam casuais, isso é um problema. Isso é um sinal que você está lidando com algo ou um momento muito difícil. Está muito desesperado e considera a morte como a única saída ou a única opção. Então você precisa conversar com alguém o mais rápido possível, de preferência um profissional experiente. Mesmo que pareça que você está em um buraco sem saída, num buraco escuro, sem nenhuma luz, converse com um profissional que ele vai te iluminar. Ele vai te dar um vislumbre de esperança para te manter em movimento e te impedir de fazer isso. Os nossos pensamentos são tão rápidos, que talvez você não tenha tempo de coibi-lo. Tem que ter cuidado quando um pensamento desse passar pela sua cabeça. Às vezes você não vai ter tempo de parar ele. E aí você vai acordar em outro espaço. Todo mundo pode se beneficiar com terapia. A qualquer momento você nem precisa ter nenhum desses 5 motivos que eu dei. O ideal seria as pessoas visitarem terapeutas pelo menos 6 meses no ano. Isso seria uma coisa maravilhosa. Você não precisa desses 5 motivos para você fazer terapia. Todas as pessoas sempre têm um momento difícil e algo que é difícil de lidar.
ou que precisa desabafar. O que você precisa é alguém para aliviar, te orientar, ativar algum ponto, desabafar seu peito, ativar algum ponto da tua mente. Fazer terapia te ensina a melhor versão de você mesmo. Abre sua mente. Discutir sobre suas lutas internas com um profissional pode ser uma das melhores escolhas da sua vida. A melhor escolha que você pode fazer para você. E você tem tudo para amar a pessoa que você é e se tornar cada vez melhor. Terapia é uma necessidade de saúde. Se você vai ao médico, se você vai ao dentista, se você vai ao oftalmologista, se você vai ao ginecologista, né? Ao proctologista. Se você vai ao médico várias vezes no ano, por que você não procura uma terapia se você tem um cérebro, você tem uma mente, você tem um sistema nervoso? Isso é ignorância. Nós somos ignorantes e não considerar que terapia faz parte do sistema de saúde geral e que doenças mentais faz parte do nosso corpo e ela é separada da medicina. São especialistas que cuidam dessa parte. Então você precisa cuidar da sua saúde mental. Você precisa trabalhar junto com o terapeuta para obter a recompensa que você precisa. Tem outro detalhe: seja transparente, não conte mentiras para o seu terapeuta. Não ignore as suas sessões. Não é porque você fez uma, duas, três, você melhorou, você abandona. Ignorar sessões de terapia é você ignorar a sua saúde e seu bem-estar. Terapia é como uma arma secreta maravilhosa para a vida. Você se torna mais consciente, mais resiliente, mais forte, você amadurece, você encontra as respostas e caminhos. A terapia coloca o indivíduo no comando da sua própria vida. É importante você aprender sobre você mesmo, você saber quem é você. Você descobrir os seus propósitos, você saber os seus valores, as suas prioridades, seus princípios, descobrir, entendeu? As coisas que foram boas para você começar a aplicar na sua vida e você começar a progredir e prosperar. Terapia ajuda o indivíduo a gerenciar os diversos desafios que a vida nos impõe. Ajuda você a entender os seus sentimentos. Ajuda você a administrar suas emoções. A terapia pode orientá-lo a lidar com dificuldades que são inevitavelmente parte da nossa vida. A terapia, ela lança luz nos caminhos escuros. A terapia é um bálsamo para quem está atravessando momentos difíceis ou tempos difíceis. Ela é indispensável para você entender seus relacionamentos, você entender a vida, você entender quem é você e você entender a sua relação com você mesmo. Então, tá fazendo aí o quê? Que não ligou para seu terapeuta para marcar uma sessão de terapia. Cuide de você. Beijo grande, tchau.